Então, gente, vamos começar aqui nosso bate-papo de hoje, dia 22 de maio, exatamente agora 5h07 da manhã. E bate-papo essa semana é para falar sobre o principal aprendizado que a gente veio tendo aí durante a semana toda, né, que é a modelagem. E o principal dilema que existe em relação à modelagem é se existe como modelar sem copiar alguém? Tem como modelar sem copiar? Sim. É meio difícil, né? No Começar. no início não, né? Mas depois É, você vai criando o seu jeitinho. é a história dos cantores, né? Geralmente os cantores começam imitando os outros, É né? isso aí. Isso aí é fato. Então, assim, na verdade, o que é o processo de modelagem? Ele se inicia como uma cópia, você precisa, né, se espelhar em alguém, então você começa com uma cópia, porque hoje em dia ninguém cria nada. Na verdade, na história, ninguém criou nada, tudo, para nós que somos cristãos, tudo já foi criado por Deus. E o fato de você ser criativo é apenas você conseguir captar a frequência para você acessar os códigos que já existem disponíveis por Deus. As pessoas mais criativas são as pessoas que conseguem elevar-se ao nível de acessar esses códigos e entender a criação de Deus. Então, assim, antes de mais nada, para você ter uma boa modelagem, é preciso ter um bom repertório. Então, quando o nosso repertório aumenta, a gente se desenvolve e modela mais fácil. Por exemplo, quem não sabe nada sobre nenhum tipo de esporte, quem não sabe nada sobre nenhuma música, quem não lê muitos livros, né, quem não assiste muitos documentários, é uma pessoa que não tem muito repertório, não se envolve com muita gente, não tem muito assunto para falar, não tem muita coisa para poder explorar. Né? Um repertório bem pequeno. E um bom repertório permite que a gente possa responder melhor às pessoas, permite que a gente fique mais preparado para qualquer pergunta que surja, para qualquer desafio que surja. Quando a gente aprende, a gente aumenta o repertório, e é importantíssimo, só que tem um ponto além do aprendizado, que é você colocar em prática. Quando a gente coloca realmente em prática o que nós absorvemos, o que nós aprendemos, aí a capacidade do nosso repertório aumenta muito mais, aumenta consideravelmente mais. E aí um bom exemplo para a gente poder praticar o que a gente aprende, o que a gente consome, o que é fazer live. Hoje em dia fazer as lives, né? A internet ajuda demais nesse sentido. Dar palestras, ensinar para um grupo de pessoas, por exemplo, de repente um grupo de WhatsApp é uma forma de você colocar em prática o que você está aprendendo e passar para outras pessoas. Então são formas efetivas aí de você aumentar o seu repertório. Não sei se vocês já foram a algum lugar, provavelmente sim, né? De repente algum lugar que tem música ao vivo, né? Algum show ao vivo. E aí o Marcos comentou aí a questão da música, né? Dos cantores. Então o artista, ele, quando tem um bom repertório, ele tá ali tocando e de repente ele começa a tocar uma música e fala que é a saideira. E aí ele toca mais uma música, não, agora que é a saideira mesmo. E aí vai e a saideira não acaba nunca. É, Porque o cara tem um bom repertório, então ele vai tocando, as pessoas vão gostando, ele vai ficando, vai ficando, vai ficando, vai ficando. Aí, se o cara não tem um bom repertório de música, ele vai tocar um pouquinho ali, vai acabar e foi embora. Isso é um exemplo de ter um bom repertório. É isso mesmo. E a gente, né, eu estou dando exemplo aqui dos artistas, mas a gente precisa aumentar o nosso repertório em 3 campos. Então, o nosso campo espiritual, o emocional e o físico. A gente precisa estar bem preparado nas três áreas. A gente precisa abrir a nossa mente para coisas novas, para experiências novas. E através dessas novas experiências que a gente vai evoluindo, vai encorpando, né, o nosso repertório. E aí eu pergunto, vocês sabem dizer por que a gente precisa começar pelo repertório? Para fazer a modelagem? é porque é o melhor que tem, melhor que a gente escolhe o que é melhor que a gente para a gente poder imitar, né? Modelar, no caso, né? É um fato isso aí. Não tem o que fazer, né? Você procurar coisa ruim, você vai aprender coisa ruim. Se procurar coisa boa, você vai imitar coisa boa e aquilo vai se acomodando a você e a gente é o jeito de fazer mesmo, que é coisa boa.
É. Porque assim, o repertório, na verdade, o repertório, nosso repertório ele vai ser útil para várias situações da nossa vida, né? E quem tem um bom repertório tem um arsenal de guerra. E por isso que o repertório é importante a gente começar pelo repertório. Tem Mas gente repertório que, você fala, repertório que você está falando, são vários modelares ao mesmo tempo, ou na que verdade, repertório você está não falando? é várias modelagens, porque o repertório é o aprendizado que você vai tendo, tudo que você vai adquirindo, a bagagem que você vai adquirindo de vida. Então, quanto mais repertório você tem, melhor fica para você modelar, entendeu? Sim. E aí, o que acontece? Por exemplo, tem muita gente é, que considera algumas passagens na sua vida como inútil, como inúteis. Talvez existam coisas que aconteceram nas vidas de outras pessoas, nossas vidas mesmo, que a gente talvez considere que não foi uma coisa boa, que não serviu para nada, por exemplo. Só que a gente precisa repensar sobre esses acontecimentos, porque são experiências de vida, são coisas que aconteceram que abastecem o nosso repertório. Tudo que aconteceu na nossa vida tem alguma coisa ali que você pode absorver de aprendizado. É o tempo que a gente fez algum curso, de repente que achou que o curso não valeu a pena, a faculdade, pô, tem gente que fala, poxa, perdi 8 anos da minha vida fazendo a faculdade de tal coisa, e a gente às vezes não dá valor às coisas que tiveram ali, que serviram para modelar a gente mesmo, para encaminhar a nossa vida para algum lugar, né, para moldar a gente, para mudar o que nós somos hoje. Tudo é Na verdade, importante. não aproveitou, né, a oportunidade. Exatamente. Tudo serviu para dar alguma bagagem para gente. Tudo que aconteceu. É tudo que vai acontecer. E aí, a gente tendo essa nova visão, e a gente não vai cometer esse erro que a Regina acabou de falar. Tudo que acontecer, a gente vai ter a capacidade de enxergar ali o que a gente pode tirar de melhor da situação. Para a gente poder crescer mais, aumentar nosso repertório. Toda a história que aconteceu com a gente precisa refletir sobre tudo que houve e retirar quais foram os aprendizados que a gente teve ali. E aí, assim, o repertório, o que é? Ele é a base da modelagem. Por exemplo, quem tem disponibilidade, vale muito a pena pegar alguma pessoa que seja exemplo, próxima, e servir essa pessoa de alguma forma, sem esperar nenhuma compensação financeira, somente para aprender o que essa pessoa tem de bom para te passar. Isso vai dar muito, muito repertório para você. Uma pessoa que seja já bem sucedida no ramo que você deseja, pessoa que seja exemplo, né, no que você quer, no que você quer fazer. Então você se juntar com essa pessoa e ali ficar servindo a ela, aprendendo tudo que ela tem para te passar, para absorver tudo, é uma ótima forma. Os repertórios são habilidades novas, simplesmente são habilidades novas que você aprende para acessar as coisas. Fazer coisas novas, né, conexões novas. Exatamente. Inclusive, o Theo, a pílula de ontem era fazer conexão, né, com alguém novo. Isso. E eu, meu Deus, aquilo me bateu um desespero tão grande. Falei, meu Deus, quem que eu vou me conectar? Não tenho, não saio daqui da loja, né? Porque E ele, já teve a pílula para você se conectar com 7 novas, né? E aí vem mais nova ainda. exato. Daí eu falei, Jesus, e agora, né? Mas você é tão engraçado a coisa, né? Que aí no decorrer do dia, acho que você faz parte do grupo lá do IP, né? Aham. Então aí a Gabriela, né, que participa lá, ela postou lá que ela estava vindo para Alphaville e para uma mentoria da Ana. Ah, eu falei, é agora. Ah, que maneiro. Tá vendo? Me Pegou a joguei, oportunidade. me joguei, falei, é hoje. Aí já fiz a minha inscrição lá, vou para lá semana que vem. Ah, muito bom. Ah, muito bom. Assim, não sei se vocês já ouviram alguém reclamar, uma pessoa que trabalha em rede de fast food. Tem gente às vezes que reclama, né, que eu já tive um amigo que trabalhou na rede de fast food aí, famosa,
E ele reclamava muito, dizendo que não gostava e que só trabalhava lá porque foi a única a única oportunidade que ele conseguiu no momento. Estava buscando emprego e conseguiu, estava precisando de dinheiro e foi trabalhar e trabalhava lá, sempre reclamando. Só que eu não tinha parado para pensar por esse prisma, mas hoje, se eu pudesse falar para ele, eu estou sem contato com ele, se eu pudesse falar para ele hoje, se eu tivesse alguém hoje, né, nessa situação, trabalhando na rede fast food e reclamando, eu diria para essa pessoa que ela não sabe a oportunidade que ela tem de trabalhar, né, nos sistemas que hoje são os sistemas mais rápidos, mais perfeitos aí de servir alguém, né? E a oportunidade que essa pessoa tem, a chance de aprender como ela ser mais ágil, né, veloz em um atendimento de pessoas, como ela pode atender as pessoas de forma mais dinâmica, isso traz uma bagagem enorme para você lidar em diversas situações da vida, não só para poder fazer ali, preparar um lanche para alguém, né? E tudo isso Sim, através um dos sistemas mais eficientes que tem hoje de preparação de atendimento no mundo. Isso ajuda a ter repertório. E a pessoa, de repente, por mais que seja uma passagem ali que ela vai ter, né, que ela realmente ela não quer ficar naquilo ali para a vida toda, mas é uma passagem que pode dar uma bagagem muito grande que vai ajudar ela, inclusive, a outras coisas, né? A atingir, de repente, os níveis que ela quer atingir. é isso mesmo. Então, mais uma vez, é o que a Edna falou, ela está tendo uma oportunidade ali que pode ser muito grande na vida dela, mas ela está desperdiçando porque passa o tempo reclamando. Até essa semana aqui eu tive um exemplo aqui de um dos meus ajudantes, né? Eu falo, quando a pessoa faz com má vontade, é complicado, né? Ele já chega reclamando. É preguiçoso, assim, né? Adolescente. Ele tem 18 completo, já está saindo, acho que da adolescência até, né? Nem sei até quando vai a adolescência. Até 21. Tá 21, então ele é adolescente ainda. Então, ele já chega aqui reclamando. Daí, nesse dia, né, foi acho que na quinta, foi na quinta. Aí eu falei, bom, hoje tem algumas coisinhas, né, eram umas 3 tarefas para fazer. Nossa, a hora que eu falei as tarefas, meu Deus, o bichão fechou a cara e já ficou com aquele mau humor. Eu falei, ah, Jesus, é hoje, né? Aí você acredita, ele foi fazer uma das tarefas, não cortou o dedo? Putz, Aí eu falei, nossa, agora foi, né? Mas assim, um quartinho, não foi nada grave, graças a Deus, né? Aí eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, né? Estanque esse sangue aí, né, que tá saindo. Eu falei, deve ter cortado alguma veinha aí que tava sangrando bastante até. Falei, mas não foi nada, assim, eu olhei, né, não era nada tão profundo. Eu falei, aí você vai embora, né, porque você tá bastante nervoso. Eu falei, você cortou o seu dedo porque você ficou nervoso porque tinha trabalho. Eu falei, ó, e por um outro lado, você tinha que dar graças a Deus porque tem trabalho, porque se não tivesse trabalho, eu não ia te chamar. olha, Né? E aí eu falei várias coisas para ele. Falei, olha, aqui eu estou cansada, já trabalhei o dia todo. Isso era o final da tarde já. Falei, mas eu estou aqui dando graças a Deus porque tem. Imagina se não tivesse. Como é que a gente ia sobreviver? é Né? verdade. Então, assim, a pessoa já chega de mau humor, as coisas já vão dando tudo errado. É Verdade. muito ruim. Energia, né? Energia ruim. E assim, essa questão da energia é muito boa, porque essa semana, por exemplo, eu estava conversando com a minha esposa, porque eu venho fazendo o boot, né? E aí eu tenho uma das metas no meu trabalho. Esse mês estava mais difícil de chegar e eu dei um foco nisso. E aí eu mentalizava, né, todos os dias, falei, olha, hoje eu vou conseguir fazer, hoje eu vou conseguir fazer. E cara, estava vindo. Do nada aparecia lá uma proposta com um produto que eu precisava. E aí teve um dia da semana que eu não fiz o boot. Não fiz. E nesse dia eu não fiz nenhuma proposta. Cara, não é possível, muita coincidência, cara. Mas você sabe, Theo, tem acontecido muitas coisas também, assim, que tem me provado que tem tudo a ver, sabe? A gente fazer tudo ali bonitinho, certinho, né? Fazer a nossa visualização. É, Né? E o Pablo tem falado muito, né, de que pessoas vão até você, que elas vão te procurar. E realmente eu não estou saindo daqui do meu lugar e tem vindo bastante gente atrás de mim. Inclusive ontem teve
O ex-colega de trabalho, né? Nós trabalhamos na época de 2000 e pouco, e aí ele veio me chamar, ele quer fazer uma série de lives, né? Maneiro. Aí eu falei, vamos embora. Falei, tamo aí, vamos testar, né? E a gente só vai saber se dá certo se a gente testar. Muito bom. E é Eu, isso por quê? Porque a gente está aproveitando o acúmulo de aprendizado que a gente está tendo, sim, né? E essa é a grande chave do repertório, o acúmulo de aprendizado. exatamente. Né? Tudo que aconteceu com a gente pode dizer que tudo que acontece com a gente é matéria-prima para algo maior. Tudo que a gente faz, inclusive as coisas erradas, os erros que a gente comete, tudo pode ser ligado diretamente ao reino de Deus. Uma diarista, vou dar mais um exemplo aqui de talvez uma diarista, a pessoa que trabalha como diarista, talvez ela pense que não tem nada para aprender trabalhando como diarista. Como não tem? A pessoa que está trabalhando como diarista, ela está aprendendo a cuidar da casa de outra pessoa, Sim, né? Ela tem uma responsabilidade grande de cuidar da casa de uma outra pessoa. E aí a gente para pensar que Deus também tem a sua casa. E se você cuida bem da casa de outras pessoas, com certeza você vai cuidar bem da casa de Deus também. Então, é importantíssimo. Tudo é importante. Tudo tá ali. Tudo que acontece na sua vida, você pode ligar de alguma forma ao reino dos céus. Então, o que é? A modelagem, ela é, né, voltando aí ao dilema, a modelagem ela é uma cópia, só que é uma cópia com a captação de frequência comportamental da outra pessoa que você está modelando para você adaptar a tua realidade. Você não vai ser igual àquela pessoa, não tem como. Se você quiser ser exatamente igual a outra pessoa, não vai dar certo. é, Às vezes a pessoa que você está modelando, de repente ela tem ali coisas que vão servir para você e outras que não. E se a tua frequência, o teu repertório, o repertório que você tem hoje, ele for muito pouco, muito baixo, e você não suportar a frequência da pessoa que você está modelando, você não vai ter sucesso nessa modelagem. É quando você modela alguém que tem um repertório muito maior que o seu, uma pessoa que seja muito mais bem sucedida que você, não adianta você querer ser, não é ser igual, mas você pegar tudo de uma vez, querer modelar tudo que ela tem de uma vez, porque não vai conseguir, não vai dar certo. Então você precisa escolher e devagar, você escolhe alguma coisa daquela pessoa ali que você precisa e você foca naquilo ali, para você adaptar a tua realidade. E um dos grandes problemas que tem hoje no mundo todo é a questão justamente da adaptação. A gente pode chamar de nos conectores e nos conversores que a gente precisa ter. Tudo é adaptação. A Apple, por exemplo, ela ganha uma fortuna com conectores, né? Porque ela criou um computador tão bom, tão único, que assim, apesar de serem produtos hoje mais caros, são produtos que as pessoas desejam muito, só que são exclusivos e você precisa, a Apple vende, né, justamente os conectores que as pessoas precisam para poder ligar a outros aparelhos, a outros programas. Então são as adaptações, elas precisam fazer, as adaptações que as pessoas precisam, nós precisamos fazer para conectar hardware com software. Então, os adaptadores eles existem tanto no mundo físico, que são as três esferas que a gente precisa, né? Tanto no mundo físico, quanto almático, quanto espiritual. Como assim? Quando alguém faz algo diferente do que você está acostumado, mas você quer modelar essa pessoa, você precisa se conectar de alguma forma com ela. Para que você tem que se conectar, adaptar e converter. Isso é modelagem. Adaptação e conversão. Muitas pessoas ouvem as coisas, mas não conseguem colocar em prática. Por quê? Porque faltam os adaptadores. A pessoa não sabe como converter isso aí. Colocar o seu jeitinho, né? Exatamente. A pessoa quando quer somente copiar ali e fazer exatamente igual, não vai para frente, não vai dar certo. Você tem que conseguir converter aquilo ali e adaptar a tua vida, a tua forma de ser e colocar do teu jeito.
Você precisa aprender, você precisa investir em aprendizado, investir em aprender, para que você nunca dependa dessa outra pessoa. Porque quem aprende não depende. Outra forma importante é você se cercar de pessoas que possam te ajudar a encontrar respostas na hora que você precisar fazer alguma pergunta. Porque se você também se cerca de pessoas que não estão ali nessa mesma batida, de repente você vai ter algumas dúvidas, algumas perguntas no meio do processo que não vai ter ninguém para te ajudar. Isso mesmo. Quanto mais pessoas você se conectar, melhor para Sim, você. de repente uma dúvida que você tem ali, a pessoa que está do teu lado vai saber te ajudar e é mais fácil assim, é mais fácil você conseguir chegar ao objetivo. Pessoas que estão na mesma frequência que você. Sim. Tem gente que diz que a modelagem não começa ali através de uma cópia, não, é errado você copiar alguém. Só que não tem como não dizer que a modelagem começa através de uma cópia. É a história do cantor, né? Exatamente. É só que você copia justamente para captar essa frequência comportamental dessa outra pessoa e adaptar à realidade, usando esses conectores, esses conversores. Não é você copiar e falar exatamente igual, né? Usar os mesmos gestos, fazer os mesmos trejeitos que outra pessoa. É você conseguir passar a mesma coisa, talvez com algo a mais, mas de forma diferente, do teu jeito. No começo, né, até de alguma forma vai ficar igual. Mas com o passar do tempo, você tem que fazer as adaptações necessárias para colocar na tua própria frequência. Isso mesmo. Durante esse processo, tem coisas que você pega e de repente não tá se encaixando ali na tua frequência e está sobrando. Então, essa coisa que estiver sobrando, você não precisa pegar para você. Você joga fora. Carrega só aquilo que você dá conta de carregar no momento. Você não precisa pegar tudo, carregar tudo. Tira as pedras, né? Exatamente. É como se você, por exemplo, estivesse entrando em uma caverna aí, cheia de materiais preciosos, de todo tipo que tiver ali, diamante, ouro, rubi, esmeralda, milhares e milhares ali de pedras preciosas, e você pode pegar, não é de ninguém, você encontrou, mas você tem que sair de lá, você vai passar por lá uma vez, você vai sair e não volta mais. É a única oportunidade que você tem. E você só pode sair de lá carregando aquilo que você consegue. E com um detalhe, você está nu. Você só pode carregar com as suas mãos. Então, tudo que você pode carregar com as suas mãos é o que você precisa no momento. É o que você vai conseguir no momento. E aí, às vezes, a pessoa, né, nesse exemplo fictício, a pessoa está ali carregando fortuna, carregando coisas preciosas de outras pessoas que você quer modelar, por exemplo. Você retira essas pedras preciosas dessa outra pessoa. Só que você precisa entender que existem coisas riquíssimas dentro de você também. Existem coisas muito valiosas na pessoa que você está modelando, mas você também tem riqueza dentro de você. Porque todos nós somos filhos do mesmo Deus. Ele deu as mesmas possibilidades para todos. Sim. Então, pega o que puder da riqueza do outro e junta ao teu tesouro que está aí dentro. Você não precisa carregar nada excessivo. Não carrega coisas que você não precisa. Carrega só o que te concerne no momento. Para que você dê conta. E acredite na tua riqueza também, no teu valor. Oi, Edna, você ia falar aí, desculpa, eu te cortei. Não, imagina, é que assim, eu ia dizer, se a outra pessoa conseguiu, a gente consegue também. Exatamente. Então, a gente tem que ter isso em mente, né? Que nós podemos fazer. E às vezes a gente acha que a gente não é capaz, né? Mas está tudo para a gente ir, pegar e fazer. Basta ter vontade de correr atrás. Fácil não é, né? Mas a gente consegue. E a vontade a gente carrega onde? A vontade a gente não carrega na mão. Não. Então,
A outra forma poderosa de você carregar alguma coisa é usando o seu coração. E você consegue carregar muito mais coisas dentro do coração do que na própria mão. Então a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente carrega dentro do nosso coração, porque de repente você pode rejeitar pessoas que aparentemente são pessoas que você pode não gostar no momento ali, você acha que não vão ser úteis, mas que podem ser fundamentais para o nosso crescimento. Talvez o teu coração ele repudie pessoas chaves no teu caminho. Precisa ter muito cuidado com isso. A Edna caiu. Foi, a Edna caiu aí e voltou. Desculpa, eu voltei. Eu estou aqui mexendo na câmera. Mas não tem jeito não, já mexi em tudo aqui. Vai Então, sem câmera, tá? Só vou pegar meu chazinho e já vem. Vai falando aí que eu tô tá te bom. ouvindo. Então, assim, um coração fechado, ele também fecha muitas portas para o aprendizado. Verdade. Né? E um outro detalhe importante é o quê? A gente precisa parar de admirar as pessoas. Principalmente as pessoas que a gente está modelando. Porque o tempo que você fica admirando aquela pessoa, você fica tão, né, assim, como é que eu posso dizer? Só vê o que ela faz. Você fica tão ali parado, né, só pensando em tudo que ela faz e você não foca realmente no aprendizado. A gente precisa respeitar e honrar essas pessoas, mas não ficar admirando, como se tivesse tem gente que fica endeusando as outras pessoas, né? Isso não dá certo. Babando. É isso aí. Fica babando nela, nossa, como ele é o máximo, ela é isso, aquilo, mas não foca no que precisa realmente aprender. Ser fã, por exemplo, ser fã E aí, isso eu estou dizendo em relação a pessoas que a gente está modelando para aprender, mas agora, para pensar em relação a ser fã de pessoas famosas, tipo de artistas, por exemplo, jogador de futebol, fã de time de futebol, Nossa, é verdade. né? O tempo que a gente perde. Peraí, só um minutinho, por favor. Amor, fecha a porta aí, por favor. Ciela. Desculpa. Você, por exemplo, e eu me coloco nesse lugar. Hoje eu estou muito melhor, mas eu sei que eu ainda preciso melhorar bastante, porque eu adoro futebol. E aí hoje eu tenho a convicção do tempo que eu perdi na vida, podendo aprender, né, outras coisas importantes, né, ler livros, né, assistir documentários, sei lá, viajar, por causa do futebol. Cara, porque eu tenho o meu time. Hoje eu ainda tenho a parte que eu preciso melhorar, que eu falei essa, porque hoje em dia eu ainda fico com muita vontade de assistir os jogos do meu time, mas até um tempo atrás eu queria ver todo jogo de futebol que tinha pela televisão, eu queria ver, eu tava vendo. Não importa que a gente estivesse jogando, eu queria ver. Isso eu consegui melhorar. Então, você perde muito tempo tomando conta da vida da outra pessoa que você é fã, fica lendo sobre essa pessoa, quer saber da vida dela e esquece a tua vida. Você deixa de lado a tua vida para cuidar da vida dos outros. Muito ruim, Eu né? dou o exemplo do futebol, mas o esporte em geral é a mesma coisa. Você fica muito tempo ali, a não ser que você vá utilizar aquele esporte para realmente para o teu crescimento de vida, né? Você esteja modelando alguém do esporte ali para você chegar a algum lugar importante, mas se for só por entretenimento, precisa dosar isso aí. Se possível, cortar. Tem pessoas na minha família que, assim, para assistir um jogo quase infarta. Só de ver ali Eu já fiquei muito nervoso. Hoje eu tenho 42 anos. E eu, quando era mais jovem, eu ficava nervoso. Cara, o Flamengo, eu sou flamenguista. O Flamengo, quando perdia um jogo, nossa, eu ficava num mau humor incrível. As pessoas não podiam chegar perto de mim. E eu ficava realmente revoltado. Não, eu nunca cheguei ao ponto de quebrar. Eu sei que tem gente que às vezes, né, quebra as coisas. Já vi gente que quebrou televisão, tacando as coisas na televisão. Não cheguei a esse nível, não, mas eu ficava muito nervoso. Eu já vi gente chorar. Cara, e hoje tem gente que chora. E hoje eu fico pensando que talvez se eu tivesse no nível de estresse que eu ficava antigamente, eu poderia infartar hoje.
Tem É gente que verdade. infarta vendo jogo de futebol. O Flamengo foi campeão da Libertadores aí recentemente, ano retrasado. E eu fiquei sabendo que teve gente que infartou quando o Flamengo fez, o Gabigol fez o segundo gol lá, que foi o gol do título do Flamengo. Caraca, o cara vendo ali o time dele jogar e um momento de vitória ali, de alegria, o cara morre. É ridículo, né? Cara, é complicado, né? É a tal história, né, Theo? É não levar para o coração, né? Exatamente. Hoje eu entendo bem o que quer dizer isso. Porque até então eu não, assim, eu não entendia muito bem. Pensava, levar para o coração, como assim, né? Aí você vai vendo esses exemplos, né? São exemplos de coisas que a gente não deve, né, levar e plantar ali no seu coração. Assiste, curte, né? Uhum. Curte e pronto, não precisa Isso aí. morrer por isso, né? Não precisa venerar, né? Não, É como se tivesse. É igual, por exemplo, a pessoa que ela coloca ali o dinheiro em primeiro lugar na vida, né? Tem gente isso. que coloca o dinheiro como Deus e tem gente que coloca um time de futebol como Deus, coloca um cantor como Deus. É, Então precisa cuidar disso. E aí a gente entra num ponto importante, que são duas coisas da PNL que a gente precisa usar. E uma delas é o que a Edna falou aí, que é justamente, se alguém faz, eu também sou capaz de fazer. Se você pensa de repente, mas eu não sou tão bom quanto fulano, quanto cicrano. Cara, mas se você não é, você vai ficar. é. É só você querer. Você é capaz de ser tão bom quanto. Nós somos capazes de ser tão bons quanto qualquer um. Sim. E aí dá o exemplo da Rússia, que foi o primeiro país que chegou ao espaço. E aí os Estados Unidos falam, não, você é melhor. E os Estados Unidos foi lá e mandou o homem à Lua. Primeiro que a Rússia. Tem gente aí que não acredita como foi a Lua, mas aí é um outro debate. Né? Mas, assim, o que a gente vê aí na história é que os Estados Unidos foi primeiro a mandar a Lua. Que eles fizeram, não, se a Rússia pode, eu também posso, e foram além. E aí vem o segundo ponto, que é, se ninguém fez, se nunca foi feito, você pode fazer primeiro, para que outros também possam fazer depois. Alguém sempre é pioneiro de alguma coisa. Todo pioneiro tem mais recompensas do que os demais que vêm depois, sempre. E tudo está pronto, né? Apenas fazer o acesso. É conseguir justamente acessar. Isso aí. Ter criatividade ao ponto de acessar e ser o pioneiro ali a colocar essa descoberta, né, de Deus. E aí, qual é o ponto ideal? É a gente filtrar, absorver e aplicar. O resumo de tudo é filtrar, absorver e aplicar. Esse é o caminho para ter um bom repertório. É parar de ficar admirando, é trocar o eu te admiro por eu modelo você. E a modelagem é você pegar aquela roupagem ali de outra pessoa e você fazer os ajustes para adaptar você. Como se você pegasse uma blusa, por exemplo. A blusa, se ela estiver grande em você, você consegue pegar, se você entender de costura, você entregar na mão de uma costureira ou um costureiro, consegue recortar ali nas costuras, tirar um pouco de pano e ajustar para o teu corpo. Da mesma forma que se tiver uma camisa esteja apertada, existe a forma de você tirar das costuras, colocar mais tecido, né, aqui do lado, enfim, e ajustar essa camisa para o teu tamanho. E a modelagem é isso, é você pegar a roupagem de outra pessoa e ajustar para você. E aí é só você começar a compartilhar para as pessoas quererem modelar você também. E é isso. Marcão, fala aí teus Eu tava comentários. lembrando aqui que você falou da negócio da universidade e tal, mas isso hoje em dia é muito. Tá mais fácil, sempre tem mais informação, mas
a gente ter o autoconhecimento, né, de saber o que é que a gente quer, ter o propósito também, identificar o que é isso, aprender o que é isso, qual é o propósito, identificar. Esse autoconhecimento é fundamental também, para você poder modelar alguma coisa, senão você vai modelar coisas que vai só virar bagagem, peso para você levar. E você não tem um direcionamento para poder aumentar mais o conhecimento em relação àquilo. Isso não tem dúvida, isso aí é fundamental, né? Essas coisas eu aprendi mais essa semana mas eu não tenho propósito ainda, não descobri ainda qual a minha finalidade de vida. Sinceramente, não bateu aquela história. Você falou em universidade também. A universidade, para mim, todo mundo deveria fazer. Eu fui para a universidade, mas eu não, porque meu irmão hoje é o mais velho já foi mesmo. Então era o que eu estava modelando, né? Eu sei fazer um curso superior. Mas lá dentro, realmente, é o primeiro network que a gente tem. E ele é importantíssimo, porque você vai ficar em contato com pessoas do seu nível e acima do seu nível, que são seus professores, tem muitos amigos seus têm uma instrução maior, que são mais desenrolados para fazer as coisas. Então, isso ali é importantíssimo, é onde você começa a modelar alguma coisa que preste. Então, é nessa época, porque o que a gente começa a modelar em casa, os pais, os irmãos, os primos, essas coisas, o mais importante. Mas para você chegar aí, você tem que ter esse autoconhecimento. É que a gente não aprende isso em canto nenhum. Se a gente não for sozinho aprender, a gente se dana mesmo. É o autoconhecimento e essa propósito, entender o que é esse propósito, saber de quem você é. O que é que você é? Eu pergunto para pessoa, quem é que você é? Ah, eu sou tal, tal, tal. Não, você é filho de Deus. Então começa por aí. Mas essa história do network da universidade é fabuloso. Não tem. Se você tiver essa coisa que eu falei antes, o autoconhecimento, você vai longe. Você tem um progresso muito, muito, muito grande. Você vai estar perto de pessoas. Essa ensinamento que sempre muitos passos que eu aprendi isso há mais de 30 anos, que é o 5, né? Que você convive. Mas esses 5 também, para você seguir 5, eles têm que ter o mesmo seu propósito, né? Para você trazer para o seu se conhecer e colocá-los no seu patamar de propósito, para você se desenvolver mais. Assim, pessoas que você para conviver, né? Não é qualquer 5 que você vai procurar conviver. É a história que você atrai, né? A atração. Para quem você está preparado para ela, né? Se você atrai aquela pessoa, porque você tem uma afinidade com aquilo que você atrai. Isso aí. E aí vai, né? Esse autoconhecimento as 5 pessoas, você comparar, a história de comparar, não comparar só com você mesmo, você só progride se você se comparar com você mesmo. Hoje você fez um tanto, você aprendeu aquilo, botou em prática, então você se compara amanhã. Se amanhã deu para subir mais um degrau ou não deu, você se compara, volta e vê o que aconteceu e você se compara de novo com você mesmo, porque cada progresso seu, você tem que ter conseguir mesmo, cara, estou melhorando, graças a Deus, você tem que estar todo tempo também agradecendo. É uma malha, muito grande que envolve isso, né? Não é qualquer coisinha, não. Você ter parar e pensar e resolver isso não é fácil, né? Você tem que ter a história do presente, né? Você está sempre presente, vendo se aquilo vai prestar ou não para você. E o viver presente é fundamental de tudo. Você não pode estar vivendo o passado, já passou, não tem jeito. O futuro, você não sabe que vai ver o futuro. Então é o presente. O presente onde a gente vai aprender tudo, vai botar tudo em prática naquela hora, naquele instante que você está vivo ali naquela hora. E é muito importante essa constância que a gente tem que ter, a constância de estar sempre fazendo as coisas que vão levar a gente a um
patamar, a um nível melhor, né? A coerência, né? Que é você ser coerente, na minha opinião, é você ter também falar sempre aquelas coisas que não mudar as coisas que você fala. Você está sempre mudando as coisas que você está falando, cadê a coerência? Então, isso aí também está ligado ao seu autoconhecimento, ao seu propósito. Você se analisar mesmo com não mudar essa coerência, né? Não mudar isso, ser sempre coerente. E a consistência, né? De poder estar fazendo aquilo sempre com acompanhada. São 3 Cs, né? A constância, a coerência e a consistência. Isso também está ligado com a graça de Deus que deu a gente, para a gente seguir isso, que é o propósito. Então, essas coisas são tudo interligado. Mas que hora que a gente aprende isso? Quando é que a gente aprende isso? Hoje a gente começa sendo religioso, né? É que a gente aprendeu com os nossos pais, né? E isso aí é diferente de religião, da espiritualidade, né? Como é que você vai fazer isso? Então, é uma malha que você tem de conhecimento de princípios antes de você escolher o que vai fazer. Você tem que saber isso aí tudinho, mas isso aí não é fácil de aprender. Eu me fiz graças a Deus, eu estudei, fiz um curso superior, mas eu não entendia nada disso, eu perdi oportunidades fantásticas quando eu estava lá. Perdi muitas mesmo, mas aí fazer o quê, né? Sempre aparece outras, a gente está vivo, sempre vai aparecendo outras. Mas... Deixa eu só te perguntar, interromper um pouquinho, por que você disse que perdeu? Você era muito fechado? Você não interagia? Não, eu queria outras coisas. Eu já tinha vivido, eu fiz um curso superior num tempo mais reduzido, apesar de ter perdido várias cadeiras, mas eu ainda consegui fazer um tempo, um semestre antes de terminar o curso de 5 anos. Mas eu estudei muito, eu me esmerei, eu fiz o que pude. E nessa época eu fui convidado para ser professor também de lá. Nessa época eu não tinha concurso. Então, como eu tinha esse network com os professores, com o diretor do centro, tinha não sabia nem o que era isso na época. Quer dizer, na universidade não aprendi isso. Mas não fui para frente porque eu queria sair no meio do mundo, eu queria participar de obras, queria conhecer obra, queria trabalhar nisso. Aí não aceitei ficar mais na universidade, porque eu já estava quase 5 anos lá, mais de 4 anos já, 4 anos e meio. Aí eu não quero sair para o meio do mundo, quero participar de obra, quero conhecer como é que isso é feito. Aí perdi essa grande oportunidade. Mas na obra eu consegui outra oportunidade também muito grande, absurda. Sinal de morar até no Rio de Janeiro. Mas não fui porque já tinha família, eu não queria ficar longe do meu primeiro menino, né? Da família da mulher também. E isso não me deixou evoluir nisso aí também. Foi outra oportunidade que eu perdi também. Mas todo dia, se a gente prestar atenção, aparece a oportunidade. E a gente tem que estar sempre ligado nisso para ver se aquilo realmente é uma oportunidade, anotar para saber se aquilo realmente... E analisar o que você anota, né? Às vezes você está fazendo uma coisinha de nada e aparece aquilo, você não sabe de onde foi que veio aquilo. Aquilo é Deus botando para você analisar aquilo, né? Sim. É uma oportunidade que ele dá. Mas assim, e aí, só que se a gente for pegar o que a gente falou hoje, não é que você tenha sido perda de tempo na sua vida, não é que você... Não, de jeito nenhum. São oportunidades que passaram, sim, mas com certeza você tirou algum aprendizado daquilo ali. Aquilo ali serviu para transformar no que você é hoje. Transformar você na pessoa que é hoje. Tiveram importâncias na sua vida. De repente, pessoas ali que você teve contato que foram importantes na sua vida. Então, é o que a gente falou, não é que foi perda de tempo. Talvez não fosse... Não, estou dizendo que eu perdi a oportunidade, sim, não perdi tempo. Aí sim. Perdi a oportunidade, eu não falei em perder tempo, isso aí não falei isso não, mas realmente as oportunidades é que a gente, se não analisar, a gente não tiver aquele propósito, aquele autoconhecimento de tudo, a gente perde mesmo. E a gente não pega
É que nem água. Água não tem cabelo, você não segura em canto nenhum, né? A minha avó sempre falou isso. Né? Então, realmente, são muitas coisas. Eu acredito que se fizéssemos um levantamento de o que a gente tem que fazer para não perder essas coisas, é muito mais importante do que a gente estar todo tempo querendo aprender mais coisa, assistir um, modelar outro, modelar outro. Isso aí, às vezes, vai chegar a atrapalhar. Eu já segui quantas pessoas nessa internet? Dezenas, com certeza. Eu cheguei a um ponto aí no início que quando eu descobri realmente essa coisa boa que é você aprender, né? E você querer buscar sempre mais. No início, eu não sei se acontece, acho que a maioria das pessoas acontece assim, existe uma empolgação inicial, que é justamente isso. Eu comecei a seguir um monte de gente, eu comprei, eu cheguei a comprar um monte de curso e não dava conta de fazer. Não dá. Não tem como, não conseguia fazer tudo. E acabava não aprendendo quase, não é quase nada, mas acabava não dando foco no que precisava realmente, de repente, aprender naquele momento. Eu acho que todo mundo é assim, viu, Théo? Pois é, mas porque exatamente por isso que a gente não tem esses conhecimentos básicos que tem que ter. Exatamente. É o autoconhecimento, é o propósito, por que você vai fazer aquilo, está se perguntando. É que nessa semana a minha preciosa neta, ela muito sapeca demais, ela faz as coisas sem pensar que realmente faz, né? Que nem a Ana Júlia faz, e rodar demais, ser carrapeta. Então, e certas coisas prejudicam a gente. Aí ela quer fazer muita coisa, como a gente no começo quer fazer, assistiu, e acaba fazendo coisa que não é para fazer. Então ela fez lá umas, como ela diz, as danadices dela, e ela desculpe, vovô, desculpe, aí vem com aquela meiguice dela toda. Aí eu olhei para isso, você sabe o que é desculpa? Aí ela ficou olhando assim para mim. Ela sempre fica olhando, né? E às vezes eu falo meio forte com ela, desculpa, é a arma dos incompetentes. Só que ela não decorou isso, né? Ela não sabe nem o que é incompetente, né? Aí eu falei nesse tema assim para ela ficar assim voando mesmo. Muito bom. Aí ela ficou assim. Aí quando foi no outro dia, ela disse, você não deve estar pedindo desculpa para tudo que você faz. Você faz um. Aí ela, quando foi no outro dia, no caso ontem, né, mãe, ela fez uma danação lá e a mãe dela ficou muito danada com ela mesmo. Aí a mãe dela faz tudo que ela quer, né? Aí, toda mãe faz, né? Aí ela disse, mãe, o vovô disse que não é para eu pedir desculpa. Ela disse, mas minha filha, não, Thaís, você não deve pedir desculpa, você faz uma danação muito grande e faz uma pequena. Aí você quer pedir desculpa para uma grande e quer pedir desculpa para uma pequena. Você tem que pensar primeiro, antes de fazer a sua danação, se aquilo vai gerar alguma coisa ruim. Então, você vai quebrar uma coisa, então aquilo é uma coisa ruim. Se você vai se machucar, aquilo é uma coisa ruim. Então, você tem que pensar antes de fazer isso para saber se aquilo não vai gerar um problema. Então, você não deve estar pedindo desculpa para tudo. Uma desculpa é uma coisa mais simples de você fazer um descuido ali, aí você fez aquele descuido, você pede desculpa, mas não que você está sendo aquilo a sua defesa geral, né? Você vai se defender só pedindo desculpa? O ideal é fazer certo, né? O ideal é fazer certo para não ficar pedindo desculpa, né? Isso. Exatamente. É a história também das perguntas. Por que eu não vou fazer isso? Por que eu não... Essa oportunidade, será que ela é boa para mim? Se perguntar. Essas coisas que a gente aprende aqui, rapaz, é fundamental. Isso aí tem que ser compilado num lugar só para a gente poder passar essas... Eu vou voltar a tocar no ponto que a gente sempre toca, que a gente acaba voltando sempre nesse ponto, né? A gente está passando aqui, são coisas, cara, valiosíssimas. Sim. E a oportunidade que a gente tem um grupo fechado aqui. Claro, eu estou colocando os vídeos aí disponíveis no YouTube, né, para quem quiser acessar depois. Mas a oportunidade que a gente tem com um grupo fechado aqui de 60 pessoas que poderiam estar aqui discutindo, debatendo com a gente, aprendendo junto, ensinando também, talvez, pra gente. E não estão nem aí, cara. Mas eu acredito que tem muita gente, vamos supor, a metade, né, que trabalha, né? Aí sai cedo, aí não tem condição, vai se arrumar, vai fazer não sei o que. Cara, aí é a coisa que falou, desculpa, o vídeo tá lá disponível no YouTube para ver a hora que quiser, pô. Eu tô dizendo participar, não é ouvir o vídeo. Sim.
Viu? Então, Deixa eu diz aí. só colocar uma coisinha aqui. O Marcos hoje está falante, né, Marcos? Falante? É. Ele só observou, né, Theo? Depois ele mandou ver. É sempre bom ouvir Ele, o Marco falar. É verdade, eu o Theo gosto. aqui me incentiva a falar. Não, mas eu Eu fico gosto. só aprendendo primeiro, né? Para depois dizer alguma coisa que preste. Só que eu vou dizer uma coisa aqui, sabe? Eu sempre ouço você falando, Marcos, do propósito, né? Que você não sabe qual é o seu Verdade. propósito. Isso. Uhum. Então, assim, né, eu estava aqui pensando, né? Você sabe aquela história assim, né? De alguém que quer muito namorado, né? Ah, eu quero um namorado, e você fica ali o tempo todo querendo aquele namorado. Não aparece de jeito nenhum. Mas vai aparecendo, tenha paciência. Então, pois é, o propósito é a mesma coisa. Então, assim, ele vai aparecer no decorrer da sua jornada. E você entende a comparação que eu estou fazendo? Sim, sim. Porque, assim, né, parece que quanto mais a gente se preocupa em querer saber o que é, mais some, né? Mais a gente não vê ele. E eu tenho visto, assim, que eu não fico caçando ali, procurando, e as coisas estão acontecendo. Eu tenho visto muita coisa já acontecer aqui na minha vida. E é Faz muito sentido. interessante isso. Essa do propósito é interessante, você falou agora de novo. Tem uma frase que ela diz, eu até já falei hoje. Qual a minha finalidade de vida? Se a gente toda noite, não só isso, mas qualquer coisa que a gente quer desenrolar na vida da gente, que a gente passou o dia todo tentando desenrolar e não desenrolou, você, antes de dormir, pensar um pouco nisso. Qual a resposta que eu vou ter sobre esse problema? Qual a minha finalidade de vida? Então, o cérebro da gente, a mente da gente, vai procurar, o que no universo está tudo feito. Então, ele vai procurar isso ali e vai lhe dar aqueles relampejos, né, que a gente fala aqui, de você entender que aquilo é o seu propósito. Você tem essas coisas diferentes que acontecem durante o dia, que não são normais acontecer, a gente tem que anotar para a gente analisar aquilo, saber se aquilo realmente é o que você quer. Às vezes nem é o que você quer, mas que aquilo está, de vez em quando você pergunta alguma coisa antes de dormir, e aquela coisa no outro dia de manhã acontece, ou de manhã, ou mais tarde um pouco, você está fazendo qualquer coisa, aparece aquela coisa diferente, a gente tem que anotar. E eu sempre estou anotando agora. Quando aparece uma coisa diferente, eu anoto, que é para eu É isso mesmo. entender o que é, né? Viu, Marcos? E só uma coisinha que você falou lá, ali atrás, que você falou assim, que não deve mudar o que você quer, né? Como que foi que você falou mesmo? Não deve. Você disse que tem que ter uma ideia e seguir naquela ideia ali e não ficar mudando, né? Sim, a constância, não mudar o que fala. Ou Então, seja, a mas eu sua vou. linha de pensamento, no caso, a linha de pensamento seu, que eu acredito que isso ali já seja o propósito disso, você não deve estar mudando, porque se você começa a mudar uma coisa, muda outra, daqui a pouco você não sabe o que está fazendo. Então, A mas gente eu pode acho fazer que mais cursos, que nem eu falou. Eu já aprendi com o Jeremy Temer, que ele fala muito isso aí. Se você começa, não, eu tenho, esse ano eu vou fazer isso, aí você não faz aquilo, você consegue fazer no máximo 3 coisas. Você não consegue fazer mais que isso. tá, Isso aí entendi. Eu estava eu tenho entendendo perfeita. diferente. Não, não, é diferente. Mas não é, não, é só isso mesmo. Você está mudando a sua constância, o mudar o que você fala, né? Isso aí é que você não deve estar fazendo, senão a gente fica comparando, não, esse cara tem 2 caras, aí ele fala uma coisa, daqui a pouco está falando outra, né? Então tem que ser naquela mesma linha de pensamento seu. Isso aí é que é a constância. Isso aí. No meu entendimento, não sei se eu estou. A gente pode dizer, por exemplo, uma pessoa que fracassa e desiste no primeiro fracasso, né? Você quer dizer, se eu tenho certeza do que eu quero aquele caminho ali, eu tenho que persistir ali até conseguir, né? Não da mesma forma. Você É, tenta de um jeito, não deu certo, você aprende mais para tentar de um outro jeito até a hora que der certo. a evolução daquilo é o seu degrau a cada dia, o meio degrau, você se ver, se comparar com aquilo.
que é muito, muito importante é isso. Não comparar com os outros, como você falou É uma antes. própria referência tua, né? Isso, Importante. exato. Você tem que se comparar com você mesmo, não vai se comparar com o outro. Ou então querer que o outro lhe dê uma agenda para você seguir aquela agenda. Não, você tem a tal dia, você tem que pôr isso aí, concluir aquilo em tal dia. Isso também é uma. Isso aí todo mundo varia. Isso aí você não pode botar isso como uma constante para todo mundo, né? É a história da meta datada. Você tem que ter um começo e um meio e fim. Mas no seu tempo, e na sua precisão também, né? Que você tem que ter aquilo mais rápido, você vai mais longe, volta para fazer de novo, vai de novo, até ter uma constância e um crescimento de evolução, né? E não ficar enganchado. Importante. Mas tem essas coisas do Thiago, ele fala muito bem, muitas coisas boas, todos eles têm, né? Mas eu me identifico muito com o Thiago também, muitas vezes eu assisto as palestras dele. Você tem visto as lives dele de manhã? Ele só tem, parece que uma na quarta-feira. Não, tem todo dia. Não, todo dia eu não tenho visto, não. Ele faz as. Acho que é 7 horas da manhã. 7 horas, 6h57. Todo dia assisti. eu ouço ele, nossa, eu tenho acompanhado bastante. Eu estou gostando muito do trabalho dele. O trabalho dele é. Um cara muito inteligente, muito. Ele começou aqui, quebrou e foi para os Estados Unidos, aí chegou lá, tudo dando errado, ele voltou, né? E agora está 1 ano e pouco que ele está aqui já. E 9 meses ele ergueu, né? É um negócio que eu estava procurando ver aqui, que é. Eu gosto de ver de tudo uma coisa, né? Então eu fiquei assistindo pelo rádio, né? O Edir Macedo. Você sabe quem é o Edir Macedo? Sim. O Theo não sabe, não, né? Sim, sei sim. O Theo. Não. O Edir Macedo é o criador da Universal, né? Da religião universal. Sim. Certo? Então, o Edir Macedo, ele tem um programa dele lá, que são. Eu não recordo mais como é o nome, mas eu sei que é uma coisa que ele diz, que você já foi empresário, você tem que participar dessas reuniões. Mas ele não diz assim, sabe? Ele diz que você, vamos supor, essa reunião do dia tal, das quinta-feira, tal hora, é para aqueles que já foram empresários e quebraram. Ele diz assim, certo? E por que ele diz já foram e quebraram, já tiveram sucesso e quebraram? Porque todos, sem exceção mesmo, os que já tiveram alguma coisa, já foram dono de alguma coisa, se eles fizerem de novo, eles vão conseguir de novo. Então, se o Edir Macedo ele incentiva nisso, mas para quê? Se o cara está quebrado e ele vai assiste alguma coisa do Edir Macedo e ele tem aquele impulso de começar de novo e evolui e consegue de novo e é rápido que consegue, ele vai dar muita coisa para o Edir Macedo, entendeu? Ele vai dar até a metade do que ele ganhar para o Edir Macedo. Porque o Edir Macedo ele toma como Edir Macedo sendo o que orientou para ele fazer aquilo. Foi o cara que levantou ele. Mentor. Então ele faz exatamente isso com esse pessoal. Eu aprendi isso há muitos anos, sei lá, uns 15 ou mais anos atrás. Então é interessante, você também está vendo essas coisas. Eu assisti as palestras dele e vi isso uma vez, eu fiquei comecei a ligar as coisas, né, rapaz? Então é por isso que o cara tem essas reuniões desse pessoal que já teve as coisas. E consegue ter de novo fácil, é só ir de novo, né? Como ainda falou aí, me relembrei isso. Então é sempre interessante essas coisas que se a gente conseguir uma vez, a gente consegue de novo. Que você falou antes também, né? Tem que ser persistente. Ter aquela constância, a coerência, a consistência, a graça de Deus, que Deus deu aquilo a gente, para a gente seguir naquilo, né? A graça de Deus é essa, aquele dom que Ele deu a gente encontrá-lo e sempre seguir naquele dom, né? Para resolver, se for resolver problema, o pessoal fala muito no marketing digital, você tem que lançar uma coisa no mercado para resolver o problema dos outros. É isso aí. Se você consegue resolver o problema dos outros, sendo um problema que seja muito constante, você vai ter um retorno grande. Você resolve o problema do outro, você tem um retorno, com certeza.
Pois aí, já deu 6 horas, né? Perrendo aqui o Nossa, o tempo. que aconteceu com essa hora, hein? Hein? O que aconteceu com a hora, meu Deus? Voou? Foi. Quando a história é boa, né? Sempre É rápido. sempre o tempo passa mais. Mas é isso mesmo, tá? Tá bom demais. Olha, eu passei a hora inteira aqui tentando acertar meu vídeo. Eu tô achando que eu tenho, sabe o que é? Eu tenho que reiniciar. Eu passo, assim, mais de uma semana sem desligar o computador. Então, acho que eu preciso reiniciar ele. É. Aí vai Quando aperta aí na câmera, que é do lado direito do computador, na câmera não acessa não isso aí? Não tá, ele tá com falha. Eu fui lá Reiniciar deve resolver. tá dando falha. Eu vou ter que Então reiniciar. vai ter que reiniciar, sim, com certeza. Aí acho que vai voltar. Então é isso, gente. Mas eu estava aqui, presente, viu? Tá bom. Nós sentimos sua falta aí. Não, semana passada, nossa, olha, ô Theo, e eu mandei uma mensagem lá, que eu mandei dormindo, viu? Sério mesmo. Mas você assistiu? Você não assistiu? Assistiu? Não, não assisti também, sabe? Olha aí, Theo, veio aí que desprezo para nós. O Theo falou, na hora que o Theo falou, eu falei, puta merda, eu devia ter assistido, né? Mas eu vou te dizer, eu passei um fim de semana terrível. Minha filha está aí na fase, né? Adolescência, descobri agora que a adolescência vai até 21, ela está ainda. Tá certo. E aí Mas teve uma menina, a Lídia, né? A Lídia teve a substituta aí da Edna. Eu vi que teve uma outra pessoa, que legal. Eu não conheço ela, não, eu acho. É a primeira vez também que ela participou. Bacana. É a primeira vez. Lídia. Então, aí eu estava passando umas torturas aí com a minha filha, né? E aí, nossa, aquilo acabou comigo. Mas já está tudo resolvido, graças a Deus. Graças a Deus. E vamos tocando. São os percalços da vida aí que a gente vai enfrentando, né? Mas assim, ó, tem uma coisa. Vocês, né, que são assim, vocês estão ali também firmes aí em Deus, né? Parece que quanto mais a gente procura Deus, mais a gente lê a palavra, parece que o inimigo ele começa a te cutucar, ele começa a te mostrar, te colocar coisas, né, para fazer você parar. Com certeza. Então, assim, foram provações ali que eu tive, dias difíceis, mas estou firme. Falei, não vou arredar, não. Eu vou usar aqui até uma expressão que eu ouvi muito o Thiago Nigro falando, que é prego que se destaca é martelado. Exato. E a gente, quando começa a se destacar no reino de Deus, o diabo quer martelar a gente. Exato, é isso aí. Mas isso é problema para resolver, né? Isso não é para a gente paralisar a gente, não. É problema para a gente resolver. Exato. Tem que resolver. Eu tive aquele momento ali de tristeza, né? Eu falei, não dá nem para participar de uma reunião, de um chamado, porque eu não tinha nem dormido direito. Mas aí depois eu falei, não, bola para frente, vamos embora. Daí no domingo eu corri quase 9 quilômetros no domingo. Ó, que delícia. Eu quase bati o recorde, que eu quero chegar nos 10. Pô, já tá lá, já. Quem faz 9, faz 10 fácil demais. Não dava para fazer, sabe? Mas ali eu já estava assim, falei, não, já tá bom por hoje, vamos devagarinho. Um passinho por vez. Esse negócio é importante, ser devagar. Eu sou exagerado, eu sei fazer as coisas, quero fazer muito de uma vez. Aí não consigo, não dá certo, não. Tem que ser devagar mesmo. É isso aí. Esse negócio de fazer, eu fiz uma vez 10 quilômetros andando em 1 hora e 16 minutos. Andando. Foi correndo, não. Correndo eu já fiz em menos de 50, né? Mas aquela marcha atlética, né? Que o pessoal vai rapidinho. Assim. Parece aquilo. É esquisito você andar ligeiro demais, viu? Mas é isso mesmo, até coisa engraçada mesmo. Mas, pessoal, um bom dia para você. Deus os abençoe, ilumine e guarde sempre. E agradeça, não esqueça de agradecer essas coisas aí, viu, Edna, para você. Amém. Não é só ver as coisas de Deus, não. Tem que agradecer tudo que Ele bota para a gente resolver, né? Você sabe para a gente crescer.
Primeira coisa que eu faço quando eu acordo, que eu percebi que eu acordei, eu já faço um agradecimento. Eu também. É interessante. É, Já está isso embutido. é importante demais. Pois é, bom fim de semana para todos, né? É isso, Deus nos gente. abençoe sempre. Obrigado mais uma vez. Deus abençoe. Um ótimo sábado aí para nós. Um ótimo fim de E semana. Ana Júlia, um beijo para Ana Júlia e para a Sofia. Obrigado. Adeus. Tchau, tchau, gente. Bom Tchau. dia, Com bom Deus. dia. Obrigado, obrigado.